Olá, para este projeto vai necessitar de uns chinelos de linhas Drops Paris em 2 tons. Eu escolhi bege e castanho, no fundo é na cor do meu chinelo. Enchimento, tesoura e uma agulha de crochê de 5 milímetros. Vamos começar por fazer um nó corrediço. E vamos subir 11 correntes. Agora, em vez de fazermos as correntes, os próximos pontos, aliás, na laçada da frente aqui das correntes, vou virar aqui um pouquinho e vou fazer, aproximar aqui um pouco, na alcinha aqui atrás, os meus pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. Agora, como reparem, feito assim, nós temos aqui as duas alças do ponto e aqui também as duas alças do ponto, fica mais bonito. Agora, vou virar o trabalho ao contrário e vou fazer no primeiro ponto um ponto baixo. E vou seguir fazendo pontos baixos até o outro lado, sendo que vão ser, aqui ficou uma pontinha, 10 pontos baixos. Aqui o último, tomem atenção para não perder este último ponto, está aqui mais escondido. Terminei a próxima carreira, agora vou virar novamente o trabalho ao contrário e vou fazer mais 10 pontos. E aqui no último, mais uma vez, tomem atenção para não o perderem. Está mal escondido. Vou laçar a agulha. Vou ficar com duas alças na minha agulha e agora vou trocar de cor. Para trocar de cor, vou colocar a próxima cor aqui na minha agulha e vou passar por entre as duas laçadas. Vou puxar aqui as pontas para que fique mais justo. Vou voltar o meu trabalho e vou novamente fazer um ponto baixo no meu primeiro ponto e vou continuando a fazer pontos baixos até o outro lado. Aqui o último.
Não se esqueçam do último, está sempre mais fechadinho e escondido. Tem que ter sempre 10 pontos de base. Agora, vou virar o meu trabalho ao contrário e vou novamente fazer pontos baixos. E vou fazendo estas carreiras sem fazer uma corrente no início, ok? Não se esqueçam aqui do último, que está mais fechadinho. Apanhar as duas laçadas e fechar. E agora vou voltar o trabalho ao contrário e vou fazer novamente pontos baixos. Viro o trabalho e torno a fazer outra carreira. Quando chego aqui ao fim, vou novamente mudar de cor. Vou puxar a linha e vou mudar de cor. Tenho esta aqui ainda, que eu não cortei o fio, nem vou cortar ao longo desta tira que eu vou fazer. E vou passar aqui nas minhas duas alças. Como veem, vai ficando assim. Agora, vou virar novamente o trabalho ao contrário e vou continuar a trabalhar em pontos baixos na cor castanho. Viro o trabalho ao contrário e continuo a fazer carreiras em ponto baixo. 4 em cada cor. Portanto, eu vou seguindo fazendo aqui as carreiras, 4 em cada cor, até atingir cerca de 35 centímetros de comprimento. Reparem que não vou trocar de cor ainda, não é? Portanto, vou virar o trabalho ao contrário e vou retornar, fazer mais uma carreira em castanho. Sempre em pontos baixos, não esquecendo que são 10 pontos. Portanto, não se esqueçam aqui nas laterais dos vossos pontos, pois caso contrário o trabalho vai começar a ficar em triângulo. Portanto, cuidem para que fique, manter a tira aqui certinha. Agora, vou virar novamente ao contrário e vou fazer novamente outra carreira. E esta carreira, no fim, já vamos alterar de cor, conforme temos vindo a fazer. E vou explicar novamente, ou vão ver novamente, como se faz a troca de cor. Aqui o último, não esqueçam, reparem, está aqui bem escondido as alcinhas. E eu vou puxar a linha castanha e agora vou mudar para a linha bege. Ajusto, viro o trabalho ao contrário e continuo logo no mesmo ponto
com a linha bege. Vai ficar aqui do lado com estas linhas, mas não se preocupem porque depois nós vamos esconder. Portanto, eu vou continuar aqui então a fazer as minhas carreiras. Quando tiver 35 centímetros, eu volto convosco. Vejam como está a ficar, portanto, os cantos direitos. Aqui vamos fazer novamente a mudança de cor. Reparem como o ponto está aqui bem escondido, o último. Nós temos que vir aqui apanhá-lo. As duas laçadas. Vou passar a linha branca, bege, por entre os pontos. E agora vou puxar a castanha que está aqui das carreiras anteriores. Vou laçar e vou puxar. Vai ficando, como veem aqui, estas alças, mas não tem problema porque depois nós vamos esconder. E assim não temos que cortar os pontos, nem andar sempre a fazer emendas. Portanto, agora vou novamente virar o meu trabalho e começar a fazer os meus pontos baixos até terminar a carreira. Sempre assim. Dez pontos de base. Sem perder nenhum. Viro e continuo. Portanto, quando tiver 35 centímetros, eu volto convosco. Terminei de fazer aqui a minha tira. Podem ver. Vou medir para confirmar, são 35 centímetros. Agora, nós vamos debruar a nossa tira. Primeiro, vou cortar aqui este fio bege. Vou dar aqui um nozinho para que não se desmanche. Apenas, porque depois, à medida que vamos debruando, vamos esconder estas pontas todas, não se vai notar nada. Para fazer isso, nós vamos fazer pontos baixos, mas vamos fazer pontos baixos de duas em duas carreiras. Ou seja, aqui temos 4 carreiras, certo? Aqui nas brancas, nas castanhas. Então, eu vou fazer pontos baixos, como se tivesse apenas 2. Aqui no meio. Aproveito e vou escondendo os meus fios aqui de lado. Vão ficar aqui arrematados e não se vão ver. Eu vou continuando aqui a fazer os meus pontos até chegar ao fim aqui da carreira e já volto convosco. Esqueçam de esconder estas pontas. Este ponto aqui já posso cortar. Vamos escondendo estas tiras aqui.
E agora chegamos aqui ao início. Vamos também esconder estas pontas aqui para dentro. E agora vamos fazer de 2 em 2 pontos baixos. Vou saltar um e vou fazer aqui no próximo o meu ponto baixo. Os pontos estão um bocadinho apertados, custa mais um pouco. Salto um e no próximo fecho. Salto um e no próximo faço um ponto baixo. Salto um e faço no próximo. E agora chego aqui ao último. Fica assim mais arredondado e apertadinho. Agora vou continuar do outro lado a fazer exatamente a mesma coisa que temos vindo a fazer, ok? Quando terminar eu volto convosco. Terminei de debruar em pontos baixos conforme tínhamos combinado, portanto ele fica assim, neste formato logo quase como a alça do nosso chinelo. Agora, com o nosso enchimento, vamos já colocá-lo aqui dentro, ajustamos consoante aqui o feitio da nossa tira. E vamos trabalhar agora o nosso chinelo e fazer os pontos baixíssimos aqui no nosso chinelo. Se quiserem podem usar para vos ajudar alguns marcadores. Como é que fazem? De forma a que consigam prender, colocam alguns marcadores para vos ajudar aqui a estabilizar os fios. De maneira a ser mais fácil para vocês trabalharem. Mas é opcional, se não quiserem, não coloquem os marcadores. Eu vou só aqui demonstrar como é que podem fazer, colocando os marcadores. E assim já ficam com uma ideia de como é que ficará preso. Agora, vamos então começar a usar, a fechar, no fundo, o nosso trabalho. Então, eu vou fechar em pontos baixíssimos agora. Coloco, esta parte depois vai ficar para baixo, portanto, mas agora para conseguirmos trabalhar de uma forma mais fácil, vamos trabalhar aqui em pontos baixíssimos. É só agarrando um ponto deste lado e do outro e vamos fazendo pontos baixíssimos.
Pontos baixíssimos, penso que já todos sabem, mas não vamos dar laçada no ponto, agarramos nas duas laçadas de cada lado dos pontos, pegamos, laçamos a agulha, puxamos e tiramos. Portanto, eu agora vou continuar a fazer isto que estou a demonstrar até chegar aqui ao meio. Quando chegar aqui ao meio, eu volto convosco, tá bem? Porque é um pouquinho diferente, mas nada de especial. Portanto, continuem a fazer assim, como eu tenho vindo a fazer, os pontos baixíssimos, e eu já volto convosco. Chegado aqui ao meio, vou saltar um pontinho aqui de baixo e vou fazer no próximo. Portanto, é basicamente igual, mas salto um porque tenho aquela parte de baixo que não consigo apanhar do chinelo. Saltei um ponto e agora vou continuar a fazer pontos baixíssimos, desculpem, até terminar. Verifiquem se está cheio conforme pretendem. Podem sempre colocar mais um pouquinho, caso que queiram mais cheinho. No meu caso, eu penso que está ótimo. E agora continuo a fazer pontos baixíssimos ao longo da minha tira. Dá um bocadinho mau jeito, mas se fizerem com calma conseguem. Eu então, como estou aqui a filmar, ainda mais complicado parece ficar. Depois, quando terminarmos, teremos a oportunidade de ajustar e de endireitar o chinelo para que fique uniforme. E como veem, é só continuar. Vou largar aqui um pouco, continuar a fazer como têm vindo a fazer e depois ajeitamos com aqui a nossa costura para baixo. Eu vou continuar a fazer pontos baixíssimos até chegar aqui ao fim e já volto convosco. Estou mesmo a chegar ao fim. Portanto, só faltam aqui mais 2 ou 3 pontos. Aqui. Vamos agarrar aqui os últimos para ficar bem justinho. Agora vou ver como é que está direito aqui a minha peça. Agora posso cortar um pouco de fio e terminar aqui com o último ponto com a agulha de tapeceiro, só para garantir que fica bem presa aqui e que não sai. Temos aqui um pontinho.
e um nozinho, puxo e agora posso esconder esta ponta aqui para dentro do meu trabalho e cortar o excesso. Como vêem, ficou bem bonito o meu chinelo. Cortar o excesso e aqui está o meu chinelo terminado. Ficou espetacular, excelente agora para levarem para a praia, bem bonito. E aqui está o outro também, vejam como ficou bem fofinho os dois chinelos. Espero que tenham gostado e que se divirtam a utilizar outras cores para os vossos chinelos.